Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre placas tectônicas. Eu já vou falar disso com vocês, eu sei que tem um nome bem feio, mas a gente vai tentar deixar tudo isso um pouco mais claro e um pouco melhor para a gente poder entender. Antes da gente falar de placas, a gente tem que lembrar que a gente estudou estruturas terrestres na última aula e a gente estudou também ambientes terrestres. Os ambientes terrestres são os ambientes que nós, seres humanos, os animais, as plantas, estão inseridos. Então, a gente vai ter a litosfera. O que seria a litosfera? A camada sólida da Terra, a terra da Terra, o chão da Terra. A gente também vai ter a hidrosfera, que seria a camada de rios, todas as águas que fazem parte do planeta Terra. A gente vai ter a atmosfera, que é o ar que a gente respira. Não só aqui na Terra, isso eu tô falando da Terra, mas todos os gases que fazem parte do nosso sistema solar e tal, né? Não é só o oxigênio. E a gente vai ter a biosfera, que é onde tudo se mistura, onde é possível que haja vida. Essa é a parte dos ambientes terrestres. Mas dentro dos ambientes terrestres, embaixo do que a gente chama de litosfera, a gente vai ter o que a gente chama de estrutura interna da Terra. A gente aprendeu isso, que é o núcleo, o manto superior, o manto inferior, a crosta e por aí vai. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que a crosta seria a camada mais densa, seria a camada mais sólida. O manto, ele vai estar em estado sólido ou em estado líquido. E o núcleo é sempre muito denso e por aí vai. Então, pensando que a gente tem uma estrutura geológica, que é essa estrutura de manto, núcleo, manto e crosta, e que o manto ele pode estar em estado líquido ou em estado sólido, a depender da situação, a gente vai ter o que a gente chama de teoria das placas tectônicas. Lá atrás, um cara chamado Alfredo Wegener desenvolveu uma teoria chamada teoria da deriva continental. Então, nessa época que surgiu essa teoria, ele foi muito julgado, ele foi muito maltratado, porque o pessoal achava que ele era um louco, porque qualquer pessoa que estuda nessa época, o povo acha que é um doido. Então, ele fez uma teoria que é reconhecida hoje em dia, mas na época ele não foi reconhecido. O que ele dizia? Ele dizia que, observando os mapas dos continentes, ele percebeu que, por exemplo, a África e a América, elas se encaixavam. E aí, percebendo que elas se encaixavam, ele descobriu que os continentes, ou seja, os continentes que a gente tem hoje, América, Europa, Ásia, África e Oceania, eles estavam todos juntos. Eles viviam não, né? Porque o continente não vive, mas eles se mantinham juntos. Era um continente só. E esse continente só a gente dá o nome de Pangeia. Esse continente, ele vai se separando ao longo dos tempos. Eu já vou explicar por que ele vai se separando. Então, ele vai mudando. A gente vai ter um continente grande, que é a Pangeia, há 230 milhões de anos atrás. Aí, quando chega a 200 milhões de anos atrás, ele vira a Laurásia e a Gondwana, que seriam separados em dois. E depois ele vai mudando sua forma ao longo do tempo, até chegar aos continentes que a gente tem hoje. América, Europa, Ásia, África, Oceania, e a gente vai ter a Antártida também, que é meio separada. Então, a gente vai ter a Pangeia, que foi o primeiro continente, se fragmentando. Ah, mas por que ele se separou? Então, esses continentes, eles vão se separar porque começam a descobrir que a Terra ela faz movimentos.
Embaixo, por conta do núcleo, a crosta, ela vai se movimentando. A crosta, ela vai se movimentando, porque a Terra, ela vai se movimentando ao longo do tempo. A partir dessa visão, a gente vai ter a teoria que a gente chama das placas tectônicas. Então, o que seria a teoria das placas tectônicas? A gente vai ter enormes blocos na camada sólida, ou seja, na crosta, e eles se sustentam os continentes. Só que a gente vai ter o que a gente chama de corrente de convecção de calor. Então, essa parte que é sólida, ela está em cima do magma, só que essas correntes, elas vão se moldando, soprando, digamos assim, cada um para um lado. E aí a gente vai ter pequenas divisões. Eu vou mostrar para vocês como que é a placa, como que tá dividida as placas tectônicas dentro do planeta. Vou virar para vocês. Então, a gente vai ter, ó, essas aqui são as placas. Elas estão aqui, ó, dentro nos oceanos, ela tá nos continentes e cada lugar ela vai fazer um movimento. Eu já mostro com os movimentos para vocês. Ó, aqui é a América do Sul, mais precisamente aqui seria o Brasil. Essa aqui tem uma placa bem pequenininha, que é a placa do Caribe. Tem a placa de Cocos e a placa de Nazca, que é um pouco maior. Aí a placa africana. E aí tem essa placa aqui, que é mais ou menos onde fica Filipinas, Japão, enfim, tem várias placas grudadinhas. Placa indiana, placa da Arábia, norte-americana e Juan de Fuca. A gente vai ter como se fosse um quebra-cabeça. A estrutura terrestre dentro da Terra é como se fosse um quebra-cabeça. Essa parte que a gente vê é a parte que vai se movimentando ao longo dos tempos. E, por exemplo, cada placa, eu não vou falar disso tanto nessa aula, mas cada placa, ela faz um movimento. E dependendo do movimento, ela pode gerar o que a gente chama de terremoto, ou uma erupção vulcânica, né? Um atrito, uma cadeia montanhosa, um dobramento que é montanhoso, uma cordilheira de montanhas, uma falha geológica. As placas que se separam, por exemplo, aqui, onde fica a sul-americana e a africana, elas são placas que estão se separando. E essa separação vai gerar futuramente aqui, provavelmente, um vulcão, que pode ser que nasça novas terras, porque a terra ela vai mudando. E tudo, eu costumo falar que tudo que nasce de um lado se destrói do outro. Eu não vou conseguir explicar exatamente como eu gostaria, mas ela vai mudando, né? Então, gente, a gente vai ter a crosta terrestre, que é a crosta que a gente pisa, e a crosta oceânica. É interessante eu falar para vocês que também existem vulcões no fundo do mar, que é outra coisa que a gente vai aprender um pouco mais para frente. E esses vulcões que existem no fundo do mar, a gente vai passar por um outro processo que a gente vai aprender, chamado ciclo das rochas. E aí a gente vai entender melhor como é que se formam as partes duras da crosta terrestre, né? Mas basicamente a gente tem um vulcão, às vezes é um vulcão no mar, às vezes é um vulcão para fora, né? E aí ele vai fazendo as suas erupções, e aí a lava vulcânica, ela seria o que a gente chama de rocha em estado líquido. E conforme ela atinge a superfície terrestre, principalmente quando ela está no oceano e ela atinge o oceano, que tem uma temperatura muito baixa, ela vai resfriar e vai se transformar numa rocha. Bom, mas essas placas, elas têm limites. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os limites dessas placas. A gente vai ter
o que a gente chama de limite divergente, que é quando uma placa se separa da outra. Então, a placa, ela tá aqui, vamos supor, aqui é uma placa. E aí, tem duas placas juntas e elas vão abrindo. É mais ou menos aquilo que eu falei. A placa abriu, normalmente porque ela abre. Às vezes ela abre porque dentro do mar, tá acontecendo um movimento, e esse movimento tá gerando um vulcão ou tá abrindo um vulcão que tá gerando lava. E aí onde elas vão se separando, porque as placas elas se movimentam cerca de 1 centímetro por ano. Normalmente onde ela tá abrindo, nasce alguma coisa de terra, mas não é assim. Nasceu, olha, um vulcão erodiu e apareceu uma ilha. É ao longo de muitos e muitos e muitos anos. É ao longo do nosso tempo geológico. Então, são milhares, milhões de anos para isso acontecer. Então, esses são os limites divergentes. A gente tem o que a gente chama também de limite convergente. Os limites convergentes são quando as placas elas estão indo uma em direção à outra. A partir do momento que ela vai uma em direção à outra, ela pode se chocar. Quando ela se choca, ela vai, a placa mais leve vai subir e a placa mais pesada vai descer. E ela vai gerar uma barriguinha, tipo, bateu. Aí, essa aqui é mais pesada, essa aqui entra e essa aqui tá subindo. E aí, dependendo do impacto da placa, ela pode gerar uma montanha ou o que a gente chama de cadeia montanhosa. Lembrando que ao longo de muitos anos, ela vai se moldando, não é de um dia para a noite, é ao longo do tempo geológico. E ela vai formar o que a gente chama de dobramento, que é meio que dobrar mesmo. Ela bateu, ó, aí ela dobrou. E esses dobramentos vão gerar cadeias de montanhas. Outra coisa que pode acontecer é as placas fazerem um limite que a gente chama de conservativo, e é quando ela desliza de um lado para o outro. Elas estão assim, ó, retinhas, e aí uma vai para cima e outra para baixo. Esses limites conservativos, eles geram o que a gente chama de falhamentos. E meio que vai ficar meio separado, vai ficar meio que um buraco. Depois eu vou mostrar, vou ver se eu acho aqui no meu computador um falhamento para vocês entenderem exatamente como é que é um falhamento e como é que é em tese, um falhamento, isso aqui, ó. Tá vendo? A terra vai meio que abrindo, assim, né? Esses são os falhamentos. Deixa eu mostrar o que é uma cordilheira, que é formada por dobramento, que é quando as placas se chocam, ó. São várias montanhas, ó. Dobramento porque ela meio que vai dobrando. Não faz uma montanha só. Ela vai dobrando. E então, gente, falando um pouquinho dos limites divergentes, ele vai passar por 3 estágios. Ele vai passar pelo estágio da fratura da crosta, ou seja, ele vai abrir e a água vai formar lagos, né? Ele vai passar por um estágio que a gente chama de fragmentação total e formações de 2 continentes separados por um oceano. E a continuação da atividade vulcânica, que é quando começa a surgir os vulcões oceânicos. Então, a gente vai ter esses 3 estágios no que a gente chama de limite divergente, que é o limite que se separa. Bom, eu quero falar também que, assim, todos os movimentos na crosta terrestre, ele vai gerar
algum fenômeno. Então, ele pode gerar um tsunami, ele pode gerar um terremoto, enfim, porque o manto ele está em movimento. Então, assim, o terremoto é fruto do quê? Existe por conta do movimento das placas. E um tsunami é um terremoto, mas meio que marítimo, que acontece por conta também do movimento das placas. A erupção vulcânica também ocorre normalmente por causa do movimento das placas. E aí é muito interessante que alguns lugares no mundo, por exemplo, Caribe, Japão, a gente vai ter um intenso número de terremotos. Por quê? Porque eles estão localizados em lugares que é limite de 2, 3 placas. E eles são países que estão na ponta. E aí eu queria explicar o seguinte, vamos pensar que a gente tem 2 placas aqui. Aí aqui é o Japão, né? Ele tá nessa placa e aqui tá outra placa. E aqui tem uma placa em cima. Então, quando essa placa se chocar, ou se afastar, independente do que vai acontecer, ele tá bem aqui na ponta. Então, ele é um dos primeiros lugares a você sentir o impacto do movimento da placa. Ou seja, é o primeiro lugar que tem terremoto, digamos assim. Então, quando a gente tem lugares com limites entre placas, a gente tem maiores acidentes nesse sentido, né? Maiores fenômenos geológicos. E no Brasil? Por que o Brasil não tem terremoto? Porque ele está entre a placa sul-americana e a placa de Nazca e a placa africana. A placa africana está bem para lá, a placa de Nazca está aqui, mas o Brasil está tipo aqui no meio. Então, por exemplo, quando a placa se choca ou se separa ou desliza paralelamente uma outra, a gente não sente. Por quê? Porque quem sente o impacto mais forte, a gente até sente, mas sente muito fraco. Porque quem sente o impacto mais forte é quem está na ponta das placas ou próximo dos lugares que ela se chocou ou se separou ou, enfim, ela teve alguma movimentação, né? Eu vou ver se eu acho aqui no meu computador, só para mostrar para vocês a questão dos movimentos das placas. E aí vocês vão entender direitinho. Como se movimenta cada placa. Oh my God. Oh my God. Ó, eu vou virar agora. A gente vai ter, ó, aqui é a placa do Pacífico. Essa placa do Pacífico e essa placa de Nazca, você vai ver as setinhas, ela tá se separando. A placa sul-americana, que é onde tá o Brasil, e a placa de Nazca, ela tá convergindo. Aqui na placa de Nazca, a gente já tem o que a gente chama de Cordilheira dos Andes, né? Que é uma cadeia de montanhas. Aqui, ó, a placa brasileira, a sul-americana, né, e a africana, ela tá se separando. Aqui ela tá convergindo, ou seja, se juntando, e aqui ela tá se separando. Muito provavelmente aqui ela esteja fazendo o movimento transformante, né, que é um movimento intenso de atividade vulcânica, não, de deslizamento entre placas. Olha esse lugar, olha aqui, essa parte norte da África, né? Ó, o tanto de plaquinha de divisão que tem aqui. Olha aqui, ó, a região das Filipinas e a região do Japão também. Ó, aqui ela faz convergente, aqui ela faz convergente.
Aqui ela faz convergente, então ela se movimenta desse jeito. Então é uma região que tem bastante terremoto. Aí, como eu falei, o Brasil, ele tá aqui, nessa placa. E aí, como ele tá no meio da placa, a gente não sente. Mas provavelmente quem tá no Chile sente. Provavelmente quem tá no Japão sente o movimento e com certeza gera ou um tsunami, ou um terremoto, ou um vulcanismo aqui, tá bom? É isso, gente. A gente continua na próxima aula. Eu espero que tenha dado para entender, porque eu fiz o máximo possível. Beijinhos e até mais.